Seja muito bem-vindo, pessoal, a mais um podcast aqui da Tactus e é um prazer muito grande estarmos aqui compartilhando conhecimento, levando para vocês aí referências no mercado em temas que são relevantes para você que é empreendedor, para você que é um profissional, enfim. A gente sempre está inovando aí em conteúdos práticos para você. E hoje, pela primeira vez, nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, né? Vamos falar sobre o desenvolvimento humano, como que você pode criar uma reviravolta aí na sua vida, como é que você pode aí aumentar a sua performance pensando nessa questão de desenvolvimento. E eu recebo meu amigo Eric, que é um especialista nesse assunto e a gente vai ter um longo bate-papo aqui bem interessante. Gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui e poder contribuir com essas pessoas que também vêm passando por essa batalha de empreender, da contabilidade, e, enfim, de ajudar outras pessoas também. Show de bola. E também dizer para você que se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e também compartilhe esse conteúdo e deixa já o seu like aqui, porque isso é importante para que ele possa atender aí mais pessoas, né? Cara, eu quero já começar te fazendo uma pergunta Manda. assim, o que que é, afinal de contas, o desenvolvimento pessoal? Uau, é uma pergunta. Acho que é a primeira vez que fazem uma pergunta aberta assim, né? Mas a compreensão é a gente entender que, como seres humanos, nós temos capacidades, competências, habilidades. E o desenvolvimento está ligado a gente buscar novos patamares, tanto em habilidades técnicas quanto emocionais, para a gente mudar os resultados que a gente vem alcançando. Eu acho que isso tem tudo a ver com o desafio do empreendedor no Brasil, né? Sim, total, né? E quando você fala do técnico e do emocional, existem muitas pessoas que se desenvolvem muito bem tecnicamente, mas elas deixam a desejar as habilidades comportamentais. Com certeza, né? Estudos mostram que as pessoas muitas vezes são contratadas por habilidades técnicas, muitas vezes pelo currículo, mas no dia a dia, na hora de lidar com outras pessoas, com o estresse, com a pressão, a habilidade emocional fica devendo, fica carente e a pessoa acaba se prejudicando profissionalmente e os seus resultados, os seus relacionamentos também. Mas é treinável hoje as habilidades emocionais? Com certeza, com certeza. É possível, primeiro, a gente criar consciência, né? Quando a gente pega Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, Sim. a gente vai ter os 4 pilares básicos, que é o autoconhecimento de si, o que eu estou sentindo, porque eu estou sentindo, e gerir isso, né? Conhecer o sentimento do outro e lidar com o sentimento do outro, né? De maneira resumida, esses não são os nomes utilizados pelo Daniel. A grande questão é que quando você cria consciência disso, você vai treinando e vai trabalhando. E como tudo na vida é absorvido na nossa mente de alguma forma e padronizado, a gente pode reprogramar para que a gente lide cada vez melhor, né? Eu, por exemplo, era uma pessoa super tímida e incapaz de estar exposta numa gravação ou numa plateia, e hoje é super natural para mim, tanto numa gravação quanto ao vivo, quanto principalmente dar um treinamento a um curso, né? Então eu desenvolvi a habilidade emocional de me expor sem ficar nervoso com isso. E qual que foi o ponto da virada que você teve aí para poder desenvolver essa habilidade? Eu posso dizer que no meu caso foram algumas etapas e foi muito pela tentativa e pela exposição até conseguir ficar mais natural. E a partir de algum momento, quando eu tive conhecimento das técnicas que hoje eu trabalho de desenvolvimento, inclusive programação neurolinguística e hipnose, eu utilizei essas técnicas para acelerar o meu processo de transformação, fazendo com que eu entenda que a exposição é a minha forma de contribuir e não a minha forma de me sentir exposto e vulnerável. Então, na verdade, existe uma provocação que você faz para que você possa vencer esse desafio de a timidez, por exemplo. Com certeza, com certeza. Porque o nosso corpo ele se habitua, né? Quando a gente, por exemplo, começa a dirigir, né? Todo mundo passa por um momento ali de medo, de receio, o nosso carro vai morrer, é seta, é farol, é complicado, sobe o batimento cardíaco. Com o passar do tempo, o seu cérebro vai entendendo que aquilo é comum e ele se acostuma e para de trazer esses sintomas de nervosismo e ansiedade, né? Então, você se desafiar constantemente tende a levar a uma dessensibilização do medo, fazendo com que você se acostume e se desenvolva. Em outros casos, quando a gente já está falando de um trauma, mas aí não acaba nem sendo aqui, né? Você vai se expondo mais e vai fortalecendo o trauma. Mas aí é quando são casos já de fobias, né? Acaba sendo aí um outro quadro a ser trabalhado. É diferente do medo da inexperiência ou de quem está iniciando. É,
qual seria a diferença especificamente desse medo com a fobia? Tá. O medo ele tem um mecanismo de proteção. Todo mundo que vai iniciar algo novo pode ter ali um receio do desconhecido, né? Seja um empreendedor lançando um produto, seja uma profissão, seja a pessoa que está aprendendo a dirigir, né? Então o medo ele é um mecanismo de proteção em relação ao desconhecido. Uma vez que ele verifica que aquilo se torna conhecido e o risco não é tão grande, ou não é mortal, ou não é maligno, enfim, o medo tende a diminuir automaticamente. Quando a gente fala de uma fobia, a gente está falando de um trauma. É uma situação que às vezes não tem risco real, mas por alguma vivência criou-se um trauma e uma memória fóbica. Ou seja, vou pegar um exemplo. Vamos supor uma pessoa que sofreu um acidente de carro quando criança ou na primeira semana que estava dirigindo, um acidente feio de carro. E aí aquilo tem um alto impacto emocional e o cérebro da pessoa diz, olha, esse contexto, essa situação é muito perigosa para você, você não tem recursos para lidar com isso, evite andar de carro pelo resto da vida. Tá? Ele toma essa decisão, ele automatiza isso e cria uma fobia, né? Então a pessoa chega perto do carro, às vezes ela já chega a sentir medo, mesmo não havendo risco nenhum, né? Então normalmente o medo normal é aquele medo que só existe quando há o risco. Por exemplo, se entrar um leão, um tigre aqui, nós dois vamos ter medo, porque é um risco real, desconhecido, mas se o leão saiu, passou o medo. Né? A fobia, quando você anuncia que a pessoa vá vivenciar alguma coisa, mesmo que ela esteja longe ou cronologicamente distante, ela já começa a sentir o medo, mesmo não tendo risco perto. Não sei se ficou claro. Não ficou. A fobia seria um medo totalmente desproporcional, Irracional, irracional, ilógico. ilógico, né? E pode ser de qualquer coisa. A gente já viu medo de bexiga, fobia de vômito, sangue, palhaço, né? Já é mais comum, acho. Animais, né? Altura, avião. Falar em público. Falar em público, com certeza. Né? Você fala assim, semana que vem você tem uma apresentação, a pessoa já, já entra em choque. Então ela tem algum trauma ali associado que precisa ser trabalhado e A ressignificado. fobia social também. Fobia social também. Normalmente alguma experiência traumática. Quando a gente fala de fobia, a gente vai ter normalmente uma experiência traumática, algo de grande impacto emocional que foi aprendido e foi criado um mecanismo de proteção. Mas existem situações que elas podem se repetir gradualmente ao longo da vida e causar também uma fobia. Por exemplo, uma criança que quando chora o pai trancava num quarto escuro. Né? Então isso acontecia várias vezes. Então não foi um episódio muito alto, foram vários episódios repetidos que podem despertar uma fobia, às vezes, de lugares fechados, claustrofobia, ou da escuridão, ou enfim, de ambos os fatores, né? Entre outras possibilidades. E normalmente essas fobias elas estão muito associadas ao passado muito distante. Digamos que todos nós temos traumas da infância, em níveis diferentes pelas nossas vivências, né? Um choro que não foi acolhido, uma brincadeira de um tio ali no churrasco de família pode causar um trauma muitas vezes. Então, grande parte está no passado distante, mas não é necessariamente e unicamente no passado distante. Pode ter sido ano passado, né? Pode ter sido... Eu peguei muitos casos de pessoas agora nesse período de pandemia que desenvolveram traumas e medos por causa da situação da pandemia. Vou sair de casa e vou pegar, e aí começou a ter ansiedade, ataque de ansiedade, a chegar e ir para o hospital com medo, né, do Covid, chegava lá, ficava com mais medo ainda e retroalimentava todo o padrão e era algo super recente, né? Estatisticamente falando, na minha base de experiência, quanto mais recente, costuma ser mais tranquilo ressignificar, ou seja, tratar, né? Porque o sistema neural ainda é mais recente. Quanto mais antigo, mais a rede neural ela está fortalecida. Aí, às vezes, pode ser um processo mais longo para a gente trabalhar. E pode acontecer, por exemplo, se for muito antigo, a pessoa nem se dá conta qual foi o gatilho que originou esse processo fóbico. Pode. É muito comum isso, né? As pessoas falam que a memória fica reprimida. Às vezes a memória, todas as nossas memórias, elas são falsas de alguma maneira. Né? Uhum. Se eu te perguntar o que você comeu ontem, você vai ter uma lembrança distorcida. Se eu te perguntar quantas folhas tem na árvore atrás de você, que você já deve ter visto várias vezes, você vai tentar lembrar da árvore, mas é uma memória distorcida. Então toda lembrança ela é parcialmente falsa. O que importa é como ela é armazenada na nossa mente.
E muitas vezes a gente tem uma lembrança parcial daquilo e o grande trauma, ou o que despertou o trauma, tá meio que obscuro, né? Tá no inconsciente. A pessoa não sabe o que é, e muitas vezes durante um tratamento a gente acaba percebendo ou descobrindo ali o que realmente foi o fator. E você também é especialista em hipnose, né? Sim. E a hipnose, ela consegue resgatar esse tipo de lembrança? A hipnose é uma ferramenta que eu uso nos meus atendimentos e ela é uma ferramenta que possibilita um processo maior de internalização. Você fica mais consciente do seu subconsciente ou do seu inconsciente. Então fica mais fácil de vivenciar essas lembranças emocionais, elas sendo muito reais ou bem distorcidas, né? Então sim, a gente consegue voltar ao que o seu cérebro armazenou como causa daquele trauma. E no caso da hipnose, né? Existe uma preparação para a hipnose de fato acontecer? Todo indivíduo ele pode ser hipnotizado ou depende também de quão aberto a pessoa estaria para a hipnose? Como é que funciona? Eu confesso que eu já vi várias vezes isso acontecer, nunca passei Nunca por um foi. processo de hipnose, mas já vi várias vezes acontecer e vi, Uhum. por exemplo, que tem indivíduos que parece que eles são hipnotizados muito facilmente, né? Sim. Existe uma predisposição. Existe, não é muito utilizado esse termo, existe a questão de suscetibilidade, o quanto a pessoa é suscetível às sugestões hipnóticas. Tem pessoas que na primeira vez você vai fazer um processo super curto e a pessoa vai num estado muito profundo, né, de hipnose, e ali você consegue fenômenos muito incríveis, como beber água e sentir gosto de suco e assim por diante, aquelas coisas que a gente vê na Ah, TV. isso é bom, eu tô precisando. Porque eu não tô tomando suco, só tô tomando Tomando água. água, é super possível, é super Aí dá uma possível. falta disso. A questão é que não é todo mundo que chega nesses níveis, Entendi. né? Agora, quem não chega nesses níveis, ainda assim pode sofrer, né, passar pela hipnose e ter resultado no tratamento. Então, são coisas diferentes. Ou seja, todo mundo pode ser hipnotizado em níveis diferentes, né? Então, não todo mundo vai passar pelos fenômenos conhecidos na TV, mas todo mundo pode passar por um tratamento e ter resultado. E precisa, sim, de uma não é uma predisposição, é uma pré-vontade da pessoa. A pessoa precisa querer, ela é participativa no processo. Não é uma questão de controle mental. Tipo, você não olha pra qualquer pessoa, agora eu vou hipnotizar aquele Não, ali. por exemplo, eu não poderia falar assim, agora durante aqui a gente tá gravando, eu vou bater palma, você vai entrar em transe e nem vai perceber. Não, não é assim. Eu vou perguntar se você quer, eu vou Entendi. conduzir um processo, você vai estar Mas seria disposto. possível você hipnotizar durante assim, um bate-papo. Sem a permissão da pessoa Não, sim, mas com a ou permissão da com. pessoa, em qualquer situação você. Sim, sim. Sim, por exemplo, minha noiva, como a gente já tem uma afinidade, a gente já fez processos, se ela estiver do meu lado e eu der um certo comando, ela vai ter automaticamente uma vontade do corpo dela de entrar no estado de hipnose, porque já existe um vínculo, entende? Então, Explica melhor isso aí. é, Interessante esse negócio. é, o nosso cérebro ele é associativo, né? Então Certo. ele vai pegar situações, comandos, falas, lugares, cheiros, sabores e vai associar alguma reação interna. Isso chama âncora, de um estudo que começou com o russo Pavlov, com os cachorros. E aí, no caso dela, como a gente já fez várias vezes, e no caso dela, se eu pegar o braço dela, né, der uma puxadinha e falar durma, ela vai entrar no estado de hipnose. Porque o cérebro dela já entendeu que quando eu, Eric, faço isso, ela pode acessar aquele estado. Mas ela tem capacidade de bloquear e sair. Mas se eu pegar ela no momento distraído, pelo nosso vínculo, ela entra no estado. Não significa que qualquer pessoa fazendo isso vai funcionar e não significa que eu fazendo isso com qualquer pessoa também vai funcionar. Então existe um contexto que favorece a indução. Seria como se você tivesse combinado com o cérebro dela esse tipo de comando. Seria como eu tivesse combinado com o cérebro, né? Não com ela, mas sim com uma parte do inconsciente dela, talvez. Entendi. Então você já hipnotizou ela várias vezes. Já, mas sempre com a permissão. Ah, entendi. É bom deixar claro porque de repente a pessoa pode interpretar de forma errada, como se você manipulasse a pessoa, né, com a hipnose, o que não acontece, não é dessa forma, né? Não, não é dessa forma. A pessoa ela entra no estado e ela fica mais suscetível Uhum. às sugestões. Entretanto, ela continua
processando as informações e ela consegue bloquear se ela perceber que tem alguma coisa diferente. Então você fala assim, Eric, vamos supor você chega em mim e fala, eu tenho medo de falar em público, né? Então você tem o interesse de que isso funcione para tratar o seu problema. Então você vai estar mais receptivo. Agora aqui nesse momento onde a gente está gravando que você não tem interesse nenhum em entrar em transe, você vai estar mais atento. Então mesmo que eu tentasse conduzir, você teria aí bloqueios conscientes ou inconscientes de tipo, tem alguma coisa errada, isso não faz sentido, e você bloqueia o processo, né? Tanto que a gente fala que toda pessoa é capaz de sabotar o tratamento com hipnose, porque cabe a ela participar do processo. Aquela hipnose mais de apresentação, né, que eu já vi palestrantes fazendo e tudo mais, eles vão preparando o terreno, né? E uma coisa também, eu percebo que eles fazem uma seleção de pessoas que acho que eles julgam que estariam mais propensas a Isso. serem hipnotizadas. Exato. Talvez nesse processo inicial. E aí depois ele vai preparando para dar um comando, né? Ele vai, tipo, criando uma situação para poder facilitar esse processo. É mais ou menos isso ou eu estou falando uma besteira? Não, exatamente isso, né? Existem os testes de suscetibilidade para a gente verificar quem entre aquelas pessoas tem o maior grau de aceitação de sugestões. Então são feitas vários testes, né? Então normalmente a gente vê na TV, né? Quando cola a mão assim, como cola a mão assim, quando cola a mão assim. A pessoa que cola a mão assim, porque aqui tem fisiologia, né? Eu não vou dar o curso aqui inteiro de explicação, Claro. mas aqui, dependendo do ângulo que você coloca, já fica mais difícil, favorece a experiência. Aqui não tem nada. A pessoa que quando você dá uma sugestão de entretenimento, de colar a mão aqui, ela cola, ela diz que ela não consegue abrir a mão, essa pessoa é mais suscetível. Então você vai degrau por degrau verificando o quanto aquela pessoa se envolve no processo e se entrega, né? E o que é mais interessante é que normalmente as pessoas acham que essas pessoas são mente fraca, e muito pelo contrário, são pessoas com alto grau de foco e criatividade que se permitem passar pelo processo, né? Eu digo assim, eu gostaria de ter esse grau de foco, de realmente conseguir vivenciar a hipnose no nível máximo, né? Eu não tenho. Engraçado, né? Então as pessoas falam, é mente fraca. Não, muito pelo contrário. É quem tem um pensamento muito forte que consegue modelar a própria realidade a ponto de vivenciar os fenômenos da hipnose. Entendi. E aí, por exemplo, esse lance do cola a mão que você falou, eu cheguei a ver também. Aí, por exemplo, a pessoa vai lá e cola a mão e tal, né? Então, numa das apresentações, ele fez com o pessoal da plateia, aí ele perguntou quem foi que ficou com a mão assim e tal, aí vieram essas pessoas, ou seja, ele já fez uma pré-seleção de quem ia subir no palco baseado A nessa resposta do teste. resposta que ele fez com A plateia toda. a plateia toda. Uhum. Então, isso de fato é factível mesmo, né? É factível, é factível. Por exemplo, a gente tá aqui, você tem quantos funcionários aqui? Uns Trabalhando nesse momento. 40? Nesse momento deve ter uns 50, 60, 50. porque todos são 90, mas Ao todo. a turma que tá Se aqui. a gente uns pegasse 40. essas 90 pessoas e colocasse no auditório, e aí a gente fosse fazendo esses testes, a gente ia tendo em porcentagem, por exemplo, 20% ia colar a mão assim, 15% assim, 10% assim, né? Então a gente pegaria esses 9, colocaria no palco. E aí iria fazendo outros O processos. que colar a mão assim, ele tá num grau ainda mais. Maior do que assim, exato. Entendi. E aí, isso vai ajudar essa pessoa a receber outros tipos de comando para que ela possa ir para uma outra fase. Tipo, colar a mão seria uma fase mais inicial, vamos colocar dessa forma? Sim, a gente chama isso até de pseudo-hipnose, né? Porque ela pressupõe não, perdão. Ela vem antes, enfim, ela vem antes do processo de hipnose mesmo, né? Então ela faz parte dos testes, tanto É que a precursora do processo. e tanto que eu não faço isso na clínica. Eu não faço hipnose de entretenimento, eu conheço, né? Certo. Mas não é a minha especialidade. Então, eu, por exemplo, não faço na clínica, mas quando a gente está falando de entretenimento, é feito. A partir desse momento, a gente vai para a parte de indução, que aí a gente tem na clínica, que aí é quando a gente potencializa o efeito. E a partir desse momento, a pessoa está mais suscetível ou mais aberta a receber sugestões. E qual a finalidade dessa hipnose de indução? A indução é um processo de levar a pessoa de um estado de vigília, aqui como nós estamos, para esse estado que a gente chama de downtime, que é esse lado da hipnose que a pessoa fica mais para dentro, que ela está vivenciando mais a realidade interna do que a externa. E quando você faz uma condução e uma indução, tem pessoas que se desligam tanto do externo que elas anulam a percepção de dor.
Você consegue fazer cirurgias. Teve um idoso na França, 86 anos, que fez uma cirurgia cardíaca apenas com hipnose. Não é todo mundo que chega nesse nível. Sim, claro. Mas é possível. A minha noiva, quando ela foi aplicar a ozonioterapia, eu acompanhei ela e fiz uma indução de hipnose para diminuir a percepção de dor das agulhas. Porque ela tem uma sensibilidade muito grande. Né? Então, Sensibilidade aqui, a dor? a dor. A gente chama, o termo é sinestésica, né? Ela tem uma facilidade muito grande de sentir emoções e focar. Então, quando ela foca onde está a agulha, ela potencializa em 10 vezes a dor. 10 vezes é simbólico, eu não sei dizer a porcentagem, Sim, mas é sim. muito mais do que eu, né? Que se Então, aplicar então uma isso é agulha, fato mesmo. Tem pessoas que são assim. são assim. Então, do mesmo jeito que ela potencializa para dor, quando ela entra na hipnose, a gente consegue diminuir, né? Então, a gente fez até uma gravação uma vez, antes, ela basicamente berrando de dor, e depois do processo você não vê nem microexpressões de dor no rosto, né? Então, para quem não sabe, microexpressões são expressões que as nossas emoções comandam sem que a gente tenha consciência, né? É uma coisa que a gente não simula, elas simplesmente saltam. É o que o pessoal faz estudos hoje de microexpressões faciais para poder Exato. analisar se a pessoa está mentindo. Exato, Nossa, exato. entendi. Então, até no vídeo você percebe que às vezes não tem nem microexpressão de percepção de dor. E isso você só conversou com ela. Existem formas de sugestões. Aham. Né? Existe a sugestão direta, que é quando eu falo assim, agora sua mão tá colada. Isso é totalmente direto. Né? Existe uma sugestão que ela é indireta, que aí eu poderia falar assim, perceba que quanto mais você estica a sua mão, mais a sua mão fica colada. Eu não tô dizendo nem para você esticar, nem para você colar a mão, mas naturalmente a pessoa vai começar a perceber isso. quando você faz A, você tá esperando o resultado B. Isso é indireto, né? Então eu vou conseguir duas coisas, que você esticasse e que você sentisse mais colado. E existe a condução por metáforas, que eu falo, imagine que eu estou jogando uma cola, ou quando você colou a sua mão com Super Bonder, e agora é como todos os dedos estivessem colados com Super Bonder. Esse processo imaginativo não é mais difícil para alguns? Sim. Sim, e cada um tem um canal de percepção. Tem pessoas que são mais visuais, e nesse processo elas vão falar, eu conseguia ver a cola. Tem pessoas que vão falar, eu conseguia sentir a textura, a temperatura, o cheiro, que são sinestésicas. E tem pessoas que vão falar, eu conseguia escutar o barulho, né? Da cola é difícil, né? Mas, sei lá, daquele barulhinho da cola quando espremida, né? Mas sim, o processo criativo varia de cada um. E especificamente no caso da sua noiva, você usou qual técnica? Você falou diretamente ou como que você fez? No caso dela, eu fiz uma condução para o local seguro, né? Então é uma metáfora de um ambiente onde ela vai sempre estar tranquila e protegida. E eu fui aprofundando conforme tocava uma música, quanto mais ela escutava a música, mais ela relaxava. Então o grau de relaxamento por si foi tão intenso que ela começou a não sentir mais as agulhas. Mas ela estava de olhos abertos, ela ficava Fechada, em transe. E em transe, só explicar para a galera entender o que seria o em transe. Eu falei e já me arrependi, porque assim... Não pode falar? Pode falar, que é um tema polêmico dentro da hipnose. Sim. Porque tem pessoas que defendem o transe hipnótico e tem pessoas que falam que não precisa do transe para ter o resultado. Certo. Né? Mas basicamente, quando eu uso a palavra transe, eu quero dizer que ela passou pelo processo de indução. Certo. No caso, né, o famoso Durma, que as pessoas veem, e ela acessou esse estado mais interno. Entendi. Né? Então ela tá mais suscetível, ela tem um relaxamento instantâneo do corpo. E, né, então, para mim, quando eu digo transe, eu uso esse estereótipo. Então ela estava dormindo e tal. E quanto tempo, por exemplo, levou, por exemplo, para ela entrar nesse estágio antes de receber a ozonoterapia? A gente já tinha feito hipnose antes. Então, com ela, 2 segundos. Então é super Porque ela rápido. já Quando é alguém pela primeira vez, demoram-se aí uns 5 minutos, 10 minutos, dependendo da condução que você faz. Outras pessoas, menos de 5 minutos. Também vai ter muito com a pessoa e a capacidade de aceitar as sugestões dela. Entendi. E aí, beleza, quando acabou, que ela voltou... Ela volta e fala, e aí, já acabou? Tipo assim, ela não sentiu. Então é como não tivesse acontecido, né? E a percepção de tempo, ela é diferente. É diferente. É um estágio de como se tivesse dormido mesmo. Não. Não? Não. Como é que eu posso dizer?
não tem nada a ver com sono. Certo. Você tá consciente, mas você tá distante às vezes da realidade externa. Você tá vivendo o seu mundo interno. Então, às vezes a pessoa fica comigo 1h20 na sessão, trabalhando, porque quando a gente fala de clínica, a gente não tá falando de sugestão direta, a gente tá falando de ressignificação, é diferente. Uhum. E aí a pessoa volta assim, eu falo, nossa, você ficou 1h20. Ela, nossa, pra mim foram 10 minutos, 15 minutos. Porque perde-se a percepção de tempo. É que nem quando você tá fazendo uma coisa que você gosta muito, seja jogando videogame, seja tocando violão, seja dirigindo, né? Sempre tem alguma coisa que a gente faz, que a gente se dedica tanto, que a gente entra num estado de transe que a gente não percebe o tempo passar, né? Tem o nome até do estado flow, Flow, sim. né? Uhum. O flow é um tipo de transe, é uma auto-hipnose. Você Sim. tá tão focado ali no processo que você não perde, você perde noção de tempo, você perde noção de fome, você não tem vontade de ir ao banheiro, né? Aqui, por exemplo, até nós mesmo nesse momento, eu não faço ideia de quanto tempo já passou. Sim, porque nós estamos num nível de conversa tão efetiva que... Tão efetiva que vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Eu tô bebendo água, ok, mas vontade de banheiro não, fome não. Uhum. Eu tô aqui, 100% aqui. Sim. Então aqui eu tô num estado de transe, dependendo da sua concepção, Entendi. de entrega muito grande, né? A diferença é que na hipnose a pessoa vai estar muito mais internalizada, né? Mas, por exemplo, do mesmo jeito que a gente está aqui, a gente não está escutando muito o ar-condicionado, não só pelo fone, Aham. mas pelo grau de foco aqui, Foco, né? exatamente. Então acaba sendo bem equivalente a isso, só que de olho fechado e mais internalizado. Você até tem uma técnica, não sei se é uma técnica a palavra certa, que se chama de TDAH, né? Uhum. É TDAH, Metodologia, a TDAH. metodologia, né? Que relembra o próprio TDAH, que é um déficit de atenção, né? Isso, para quem não sabe, vem de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso, E eu fui diagnosticado com isso quando eu era criança. certo? E basicamente eu teria muita dificuldade de manter concentração em algumas coisas. E ao longo da minha vida eu comecei a perceber que o problema não era atenção, era interesse. O que me interessava, eu tinha muito foco, né? Então eu comecei a perceber que eu conseguiria canalizar o meu foco em coisas que eu quisesse, desde que fosse interessante para mim. E eu comecei a buscar uma característica que eu via em mim, além da média dos meus colegas, isso na época de faculdade, colegial, para meio que contrabalancear o que eu achava que era uma desvantagem. E eu percebi que a minha capacidade criativa e de conexão de ideias aparentava ser superior à média das pessoas com quem eu convivia. Então, quando eu mudei para transforme desafios e aumente habilidades. Então, eu tinha um desafio de foco, de concentração, e eu desenvolvi a habilidade de me concentrar, eu desenvolvi a habilidade de conectar várias ideias e trazer uma resposta, né? Então, a metodologia no tratamento é pegar um desafio que você tem, achar uma outra qualidade que pode te ajudar a balançar, ver se tem alguma questão ali que não é realmente um desafio e te ajudar a superar. Por exemplo, muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou indisciplinado. Aí fala assim, mas tem alguma coisa na sua vida que você tem disciplina? Ah, sim, no futebol, eu não atraso um jogo de futebol. Então você não é indisciplinado, você só não está motivado a ser disciplinado com os outros fatores, né? Então a gente vai superar esse desafio que está prejudicando seu trabalho, seu relacionamento, enfim, e vamos criar uma habilidade de ser pontual e disciplinado em outras áreas também. Isso entraria na parte da reprogramação, não? De uma certa forma, sim, porque você tem um comportamento padronizado, consciente ou inconsciente, e a gente vai retrabalhar, reprogramar para que você tenha um novo comportamento mais desejado. Sobre a sua experiência pessoal com TDAH, você aprendeu a evoluir isso aí depois que você já tinha aprendido sobre hipnose ou foi antes? A maior parte foi antes, né? Em verdade, meu pai, ele também é da neurociência, então eu sabia que eu tinha algumas informações que me ajudaram a superar isso no início. Por exemplo, quem está assistindo essa gravação vai absorver 1/3 dela. Então eu falei assim, cara, se o meu cérebro vai absorver 1/3 da aula, eu vou tentar absorver 1/3 que é significativo. Então eu ficava olhando assim e falava, meu, isso aqui não é importante para mim. E eu desligava. Aí ele olhava depois de um tempo, pô, isso é interessante para mim. Eu focava e absorvia aquela porcentagem, né? Então eu comecei a modular como eu controlava a minha atenção para eu conseguir me desenvolver, né? Então eu utilizei de conhecimentos da área que eu herdei antes de eu entrar de fato, né? Então faculdade a gente tá falando aí 2011, Que foi faculdade de... fiz administração Entendi. inicialmente. E aí você definia o foco do que
que valia a pena você se concentrar mesmo para poder Exato. aprender. E aí eu fui aprendendo a lidar com o meu foco e fui me desenvolvendo, né? E aí, depois da minha pós em 2016, que aí foi no desenvolvimento do potencial humano, Uhum. aí 2016, 17, 18, eu mergulhei em tudo que eu achei de curso, técnica, coaching, PNL, hipnose, né? E fui indo para realmente entender quais eram essas ferramentas e fui aplicando muito em mim, né? Entendi. Então, ou seja, ali você chegou à clareza de que era o tipo de conhecimento que mais te interessava, né? Para você poder, então, se desenvolver profissionalmente. Sim, com certeza, né? Eu acho que tem uma frase que falam muito, acho que é do o Clóvis Barros fala, né? Quando você acha o que você gosta, não recue por nada. Mas ele parafraseia, acho que Spinoza, se eu não me engano. Né? E era mais ou menos isso. Quando eu percebi, eu falei, cara, essa parte do desenvolvimento eu acho incrível, eu gosto de ler, né? Eu leio livros e mais livros, enquanto que na escola tinha que ler um livro desse tamanho e o ano inteiro eu não conseguia ler, mas não é que eu não conseguia por capacidade técnica, né? Eu sabia ler, eu não conseguia ler porque meu emocional não me permitia manter o foco. Era muito entediante para mim aquelas leituras, enquanto que outras, às vezes muito mais difíceis tecnicamente, me interessavam muito mais. Né? Então, quando você entende como o seu cérebro funciona, como a sua motivação funciona, você consegue canalizar. Entendi. Eu também tinha esse problema, né? De não conseguir focar naquilo que eu não conseguia enxergar que aquilo seria relevante para mim no futuro. Uhum. Então, tipo assim, eu estudei muito, né? E sempre fui muito estudioso naquilo que eu gostava. Então, matemática não me interessava, porque eu não via para que eu ia usar matemática, mas matemática financeira me interessava, porque eu via Uhum. que a matemática financeira eu poderia aplicar a negócios. Sim. E eu já tinha um viés para negócio, já tinha um viés, né, muito forte para a questão empresarial. Então, eu não odiava literatura, porque eu não via por que eu tinha que estudar literatura, mas amava livros de negócio. E às vezes lia um livro de negócio em um único dia, porque eu amava aquilo, entendeu? Para mim Uhum. era, sabe, eu tinha assim um interesse gigantesco por aquilo. Então, tem um pouco a ver com o que você acabou de falar, né? Total, é a mesma vivência, né? Você tem coisas que não fazem sentido e é muito maçante, né? Dolorido até às vezes, enquanto que outras coisas que teoricamente podem ser até mais complexas, pelo prazer te colocam em flow, pelo desafio e habilidade, você vai ler num livro num dia, né? Entendi. Então, ou seja, pessoas que têm um TDAH, elas tendem a se desinteressar mais facilmente das coisas, pelo qual não estariam conectadas com, assim, elas se sujeitar menos a ter um foco em uma coisa que não é de interesse delas do que uma pessoa que não tem. Eu gosto de falar que é mais fácil dela mudar o foco, né? Todo mundo Entendi. fala assim, é falta de atenção? Eu falo, não, é múltiplo foco, né? Múltiplo foco. É Aham. múltiplo foco. Uhum. Então, pô, aqui não tá muito interessante, pô, aqui tá mais interessante, aqui tá mais interessante. Mas aí entra a questão da disciplina, né? Pô, Uhum. aqui tá Sim. mais interessante, mas eu preciso disso aqui Entendi. também, né? Uhum. E entram processos de negociações internas, de tá bom, olha, então agora, durante tanto tempo, eu vou fazer só isso. E depois eu vou porque é interessante. Ou então isso vai possibilitar que eu tenha o que eu quero lá na frente, né? Você cria uma motivação a longo prazo. E você foi criando, você foi estabelecendo com você esses acordos Sim, até hoje. até hoje. Até hoje. Ontem mesmo eu fiz uma listinha, que como eu tô em São Paulo hoje, amanhã, Aham. hoje aqui, amanhã em atendimento, eu tô morando em Campinas, então eu fiz uma listinha do que eu tinha que fazer ontem, né, já que hoje e amanhã eu estaria com horário restrito, e as coisas para quinta e sexta, Entendi. né, e eu falei, cara, eu vou terminar essa lista hoje, mas, e aí eu já faço a negociação, que eu vou sentir um prazer muito grande de finalizar aquilo que eu me propus. Né? Porque você precisa criar um retorno, né? Uma recompensa, mesmo que seja a satisfação. Você precisa reconhecer. Cara, eu fiz a lista, não importa se ela tinha 3 ou 300 tópicos, eu terminei. Né? E algumas coisas eu fiz a mais. Eu falei, nossa, olha que dia produtivo, né? Acabei mais cedo, fiz tudo, acabei, né? Então, você muda o mecanismo de recompensa do cérebro. Ao invés de ser, nossa, eu tenho que fazer tudo isso, eu vou terminar isso e vou me sentir bem quando eu terminar isso. Então, você muda a forma de enxergar a atividade. O autoconhecimento ajuda a pessoa a vencer esse tipo de desafio que ela tem com ela mesma. Claro, claro, porque se você não se conhece, como é que você sabe o que te motiva, o que te desmotiva, o que no processo está te incomodando, né? Eu falo, por exemplo, quando a gente vai trabalhar procrastinação, eu divido em 4 etapas, né? O planejamento da atividade,
o início da atividade, a execução e a finalização, certo? Então tem pessoas que procrastinam porque não conseguem planejar. Eu adoro planejar, tenho um puta tesão planejando. Me coloca numa parede me dá uma caneta e essa mesa aqui, a gente planeja o ano, né? Mas iniciar era um desafio para mim. Era o processo de começar, o sentar e fazer. Depois que eu começava, até que ia, eu fluía, né? E aqui eu tinha muito prazer também. Então eu percebi que no meu caso, eu só poderia ter o prazer inicial e final passando pelo início. Eu conheço pessoas que planejavam ok, começavam, mas tinham muita dificuldade no processo de terminar. Era muito maçante, sempre desistia. Então é um outro processo de trabalhar para essa pessoa chegar na quarta etapa, que é a finalização. Tá? Isso aqui é a criação minha, assim, didática. Então, quando você se conhece, você sabe onde você vai focar. Eu precisei trabalhar na questão do início das atividades. Tem pessoas que precisam trabalhar na execução, tem pessoas que precisam trabalhar no planejamento. Né? E só se conhecendo, você sabe onde você dedica energia, né? E tem pessoas que elas não conseguem ter essa clareza, né? Óbvio, Sim. né? E aí, um terapeuta, um profissional habilitado, uma pessoa, né? Você falou que você clinica, né, dentro dessas atividades, ajuda a pessoa a se encontrar para que ela possa se ajustar. Com certeza, com certeza. Uma das coisas que eu percebo que mais faz diferença, eu chamo de programa de desenvolvimento emocional, é quando a gente identifica padrões que não estão conscientes. Então, essa semana mesmo eu passei por uma situação com uma cliente que ela estava conhecendo uma pessoa, aconteceu uma situação que ela não gostou, ela falou assim, eu vou cortar o contato. Né? Eu falei, olha que interessante, uma pessoa que você diz que está te fazendo bem, aconteceu uma situação que ele não tem responsabilidade, você quer se afastar. A outra pessoa que te fazia mal e que pediu para você não entrar em contato, você quer entrar em contato. Vamos analisar esse padrão que já aconteceu em outras vezes? Aí a pessoa falou, caramba, eu não parei para perceber, eu tô sabotando aquilo que tá me fazendo bem e tava preocupado com aquele que tava me fazendo mal. Por que eu tenho esse padrão? Então ela criou consciência. Então isso a gente fez por conversa, né? O acompanhamento que eu ofereço entre as sessões. E aí na próxima sessão a gente foca. Mas na cabeça da pessoa, ela iria seguir o plano sem consciência de que estava acontecendo uma sabotagem. E tem várias pessoas, assim, todo mundo tem algum nível de sabotagem inconsciente. Então tem pessoas que vão colocar metas tão altas que não dá para alcançar, e aí então ela tá sabotando o início. Tem pessoas que vão começar um relacionamento e coloca ali, né, o nível de característica, a pessoa tem que ter tantas coisas para dar certo que, é impossível você encontrar uma pessoa que encaixe em todas aquelas. Você precisa ter uma flexibilidade, mas é uma forma de sabotar, porque ela sempre tem uma desculpa. Não, aconteceu. Tem pessoas que vão, sabe, achar meios para criar essas fugas, esses subrefúgios e sabotar o processo e não tem consciência que estão fazendo isso. Às vezes vai ser na alimentação, às vezes vai ser na bebida, às vezes vai ser na raiva, né? A pessoa não percebe que é o padrão dela, a pessoa fala, não, pô, vou atrasar 15 minutos. Já estoura. Por que estoura? A pessoa às vezes não sabe, é um padrão que se repete. Né? Então criar consciência, eu falo que é o primeiro passo para a gente conseguir caminhar na transformação. Né? Então, ou seja, tem muita gente que não consegue evoluir porque ela tá se auto-sabotando o tempo todo. E não percebe ou não tem coragem de olhar, né? E o quanto essa autossabotagem pode ter relação com coisas mais distantes do passado dela? Muito. A gente diz que ali as duas primeiras infâncias, né? A primeira infância que vai do 0 ao 7, a segunda que do 7 aos 14, é onde a gente encontra a maioria dos problemas ali, das causas dos problemas, né? Por quê? Porque é uma época que você está muito suscetível, é uma época onde você absorve muitas coisas, você não tem muito filtro. Existem várias histórias de pessoas que, por exemplo, sei lá, o pai gritou com a criança e falou que não manda nada, que nunca vai conseguir ser nada e que nunca vai superar, não sei, falou alguma besteira assim, negativa, desconstrutiva, tóxica, e aquela criança naquele estado emocional meio que absorveu aquilo como verdade, internalizou e acaba se sabotando porque lá dentro ela acredita naquilo, né? Então a pessoa não tem consciência, porque foi um episódio ali que só
né? É que nem um vírus, né? Foi só implementou e tá lá, cresceu e a pessoa não percebeu em que momento entrou. E aí no trabalho a gente vai buscando e vai percebendo, vai rastreando a emoção para conseguir trabalhar essa percepção e mudá-la. Mas, Eric, com a hipnose é possível ir lá e fazer a pessoa expor essa dor que talvez ela não se dava conta que aquilo estava. Sim, é muito comum a pessoa, a gente chama isso, por exemplo, de regressão à causa. É uma técnica, uma variação da técnica, onde a gente vai pela emoção. Então, eu me sinto incapaz. A gente pega essa emoção e a gente rastreia emocionalmente a origem ou os momentos onde elas aconteceram. E às vezes a pessoa volta para uma lembrança, que é como eu disse, pode ser mais real ou mais distorcida, onde uma coisa aconteceu. Às vezes pode ser distorcida. Às vezes pode ser muito distorcida. Por quê? Porque por causa daquele fato que você falou anteriormente, que a lembrança, como ela é armazenada, né? Ela não é armazenada, às vezes, perfeita. Exato, por exemplo, eu já peguei casos de pessoas que tinham medo de cachorro, mas era porque o pai brigava muito com a mãe e o cachorro ficava latindo. Então a pessoa associou o medo da briga ao latido do cachorro e transferiu o medo pro cachorro. E como você descobriu isso? Foi resgatando? Foi nesse processo de voltando, e aí a pessoa falou, cara, eu tô vivenciando aqui, meus pais estão brigando, o cachorro tá latindo, eu tô com medo, né? E aí a gente faz o trabalho para explicar que uma coisa é uma coisa e nenhuma delas precisa mais ter medo, né? E aí você começa a desenvolver a pessoa para superar o medo do cachorro. Ela conseguiu? Melhorou. Não chegou ainda no desejado, mas depois de 2 ou 3 sessões ela conseguiu ir até um cachorro e passar a mão. Né? Porque ela tinha pavor mesmo, total. Era uma fobia. Era uma fobia. Não encostava, paralisava, chorava. Ela falou assim, Eric, ainda é incômodo. Que louco isso, né, cara? Muito louco. Muito louco. Ela falou, ainda é incômodo, mas eu consegui passar a mão. Né? Então, assim, houve uma melhora significativa. A gente tá falando aí de 30, 40 anos, às vezes, de sofrimento. E aí a gente tá falando de 3, 5 sessões você superar. Hoje mesmo, eu tava aqui agora na recepção, uma moça que a gente fez 3 sessões, tinha claustrofobia. Ela falou, Eric, essa semana eu subi 30 andares de elevador. E eu saí super feliz. Eu tava nervosa. Não andava de elevador? Não. Ela falava que antigamente ela subiria os 30 andares de escada. De escada. E ela falou, eu não tremo mais. E pra ela isso é muito bom, né? Foi uma pessoa que fez uma viagem e acabou interrompendo. Eu falei assim, a gente deveria fazer 5 sessões, a gente fez 3. Em 3 sessões, ela consegue agora enfrentar o medo. Então, cada vez que ela enfrenta agora o medo, ela vai diminuindo o medo. Porque ela saiu daquele estado fóbico que eu comentei, e agora ela... Seria o caso do cachorro, de você passar a mão no primeiro momento, pode ser que daqui a um tempo você tenha um cachorro em casa. Exato. Né? E aí você vai se expondo e o seu cérebro vai entendendo, cara, não tem por que ter medo. Porque ela tinha agonia dela não conseguir pôr a mão no cachorro agora. Então, quando ela começou, ela fez poucas vezes o teste, então ela passou a mão. Se ela fizesse diariamente, não significa que ela iria gostar, talvez ela... Sim. Mas ela iria entender que, cara, é um cachorro. Né? Uma das coisas que a gente trabalhou é que ela adora andar a cavalo, né? Eu falei, tenta ver o cachorro como um cavalinho. Tipo, são 4 patas. Então ela anda a cavalo. Então o problema não é com o animal, e sim com o cachorro mesmo. Com o cachorro. É com o cachorro. Gato não, cavalo não. Interessante. E os pequenos eram piores. Os pequenos eram piores? O cachorro que ela tinha era pequeno? Essa aí não tinha, né, no caso, mas... Essa não tinha. Essa do cachorro não é aquela que os pais... O cachorro ficava latindo? Não era o cachorro dela latindo. Entendi. Era entendi. De alguém ali próximo, vizinho, alguma coisa, ficava latindo all the time. Entendi. Mas ela falou, os pequenos me dão mais agonia do que os grandes. Doido, né? Doido. Por isso que eu falo assim, não tá ligado ao risco. O medo tá ligado ao risco. O tigre é risco. Sim. Se você o tigre tá atrás de um vidro blindado, eu não vou ter medo. Eu tenho um vidro blindado. Agora o tigre tá dentro da sala, eu vou ter medo, porque existe risco. Né? A fobia não. Ele poderia estar atrás de um vidro dessa grossura que a pessoa que tem o medo, ela vai estar incomodada, mesmo não tendo risco nenhum. Real, né? Entendi. Interessante. E chega ao ponto da pessoa
gerar tanta insegurança que isso impede ela ter o sucesso profissional, como empreendedora ou como profissional de um modo geral? Com certeza, né? Por exemplo, se eu tivesse a timidez ainda, eu não estaria aqui falando. Sim, isso ia impactar totalmente na sua carreira. Daqui eu não sei pra onde a gente vai, né? Assim, Sim, o processo da é, vida. Então, com certeza, porque você se expõe menos, você é menos visto, né? E assim, e até eu percebo assim, tem coisas, eu falei assim agora, né, pessoal, tô tirando umas fotos aqui que eu tô tentando criar o hábito de postar mais, sim, porque não é o meu perfil. Mas eu sei que para ter um posicionamento na internet é interessante eu desenvolver esse hábito de postar algumas coisas que dizem respeito ao meu estilo de vida e ao que eu trabalho. Estar aqui tá ligado a isso. Então faz sentido eu compartilhar que eu tô aqui, né? Então eu vou me esforçar para desenvolver isso, né? Então acaba criando um fluxo de atividades coerentes com aquilo que você quer, né? Então eu falo, não adianta você ser o melhor profissional da sua área, seja qual for, se você não tiver o comportamento complementar para aquilo, seja de investir em tráfego para aparecer nas mídias sociais, seja de ter um consultório legal, seja de ter um atendimento bom, né? Enfim, você precisa ter. E muitas vezes a timidez te impede disso, né? Eu fiz um treinamento em 2018 que antes dele eu não hipnotizei ninguém que eu não soubesse que já tinha sido hipnotizado. Porque eu tinha uma insegurança. ah, é. Exato. Tipo assim, você já foi hipnotizado? Então legal, vamos fazer hipnose. Você Por- não foi hipnotizado? Eu dava alguma miguezinha, eu falava assim, pô, não, o cara tá aqui, depois a gente faz, sabe? Peraí, deixa eu fazer. Por quê? Você tinha o medo de não conseguir hipnotizar isso Eu tinha te gerar. eu tinha um receio de, mesmo sabendo que eu sabia tecnicamente, não dar certo e você achar que eu não sabia. Entendi. Então era um receio do julgamento na falha, né? Então, quando eu saí desse treinamento, eu conheci uma pessoa na mesa do almoço, eu falei, vamos. Aí tudo bem, não foi na frente de todo mundo, eu falei, vamos num lugar isolado. Mas eu fui lá e fiz, né? E depois disso, que eu me senti confiante para começar a atuar com isso. Então pensa, pela minha timidez, se eu não tivesse passado por esse processo de transformação, talvez eu nunca tivesse começado a atender. E também não estaria aqui hoje, porque não teria meu Instagram, que foi o que Uhum, conectou a gente para estar aqui hoje. entendi. É como que são as coisas, né? Por isso que esse processo de desenvolvimento, ele é um processo que não tem fim, né? Não, só começo. É. Você está sempre tendo que se autodesenvolver, porque você sempre vai encontrar novos desafios que, de uma certa forma, te exige esse processo de desenvolvimento. Sim, sim. Por exemplo, eu sei que vocês prestam a contabilidade para infoprodutos, né? Sim. E a gente fez um lançamento agora, dia 8, 9 e 10 do mês. Aham. E a gente percebeu que eu e meu sócio, no caso, a gente tem muita dificuldade no processo de fazer a venda, de oferecer o produto. A gente sabe que o aluno aprende, a gente sabe que o aluno atende e ajuda outras pessoas, a gente acredita no produto, mas a hora de falar assim, você que está assistindo essa aula, né, a live, vi que vocês estão ali Fazer o também. pitch. O pitch. Na hora de fazer o pitch, rola um incômodo. E aí não sai tão fluido. E prejudica o resultado, né? Então, não é uma timidez, meu Deus, eu sou tímido, eu não consigo falar em público. Não, é uma coisa específica do pitch. E aí, lógico, aí você pode fazer hipnose ou qualquer outro processo que você quiser para identificar o que pode estar ligado a isso. E E tanto você quanto ele tem a mesma dificuldade. são um pouco diferentes, mas de uma certa forma o resultado é próximo. E aí, às vezes, você vai ver, é aquela coisa que você escutou lá de Vocês fizeram trás. uma live, entregaram conteúdo, fizeram o que? CPLs? 3. 3 CPLs. Aí na terceira você ia fazer o Abrir o pitch, carrinho. abrir o carrinho. Aí na hora de fazer, No pitch às vezes ainda vai, né? Mas o seeding ao longo do processo, né? Semeando a vontade de comprar o curso no final, não. Né? Então, assim, foi uma falha que a gente percebeu na sim. gente. A Aham. gente falou, cara, a gente não se sentiu Vocês usaram confortável. alguma técnica Fórmula, alguma técnica Foi específica? uma adaptação do Fórmula, Entendi. uma versão menor, entre o semente Sim. Aham. e o interno. Né? Então, assim, e é uma questão nossa, né? Claro, sim. E Aham. aí eu falei, cara, eu vou trabalhar em mim. Já tá na minha lousa, vou fazer algumas sessões para trabalhar essa questão. Qual é o incômodo, né?
Tá ligado ao modelo, tá ligado à venda, tá ligado ao produto, né? Porque eu consigo vender minha terapia e tenho dificuldade, é porque eu não tô vendo com quem eu tô falando, é porque eu não tô quebrando objeção um por um, né? Na terapia você não tem dificuldade de oferecer. Hoje em dia não mais, quando eu comecei eu tinha. Você tinha. E por quê? Porque eu percebi que existia em mim uma crença em relação ao processo de venda. Por exemplo, se eu falasse assim, Eric, você falasse, Eric, eu quero comprar um celular. Vai falar, meu, compra iPhone. Adoro iPhone, iPhone é o celular que você precisa ter, porque eu ia te vender a ideia de comprar iPhone, mas eu não ia ganhar nada com isso. Agora, se você falasse assim, Eric, eu quero comprar o seu iPhone, quanto você quer nele? Eu ia travar. A percepção de que eu estou ganhando algo de você para o meu benefício era uma coisa que me limitava, me causava um incômodo, certo? Então, foi necessário mudar de que, cara, eu não tô ganhando em cima de você. A gente tá fazendo uma troca, seja de produto, seja de serviço, né? E dentro do serviço eu sempre busco entregar mais do que o que eu acho que eu tô cobrando, né? E pra exatamente eu ter essa sensação de tipo, cara, tudo bem, pode não ser acessível para você, mas que eu entrego o que eu cobro, eu entrego, né? Então eu precisei trabalhar a crença em relação a essa sensação de estar ganhando, entende? Entendi, sim. E era com tudo, assim, tipo, que curso de liderança, que curso de comunicação, que curso de hipnose, esse, aquele, indicava. Você ia lá e fazia. Aí a pessoa falava, você indicou fulano, você não quer indicar mais e ganhar comissão? Não quero ganhar, sabe? Te travava nesse momento. E isso assim, historicamente, né? Tanto que eu falava, não, eu prefiro que você dê de desconto minha comissão pra pessoa, sabe? Então, mas aí eu percebi que, cara, é crença em relação ao processo de venda, de merecimento, de ganho, né? Do que é ser vendedor, que eu escutei muito, tipo, o vendedor é aquele cara chato que quer vender até a mãe pra você, ele só quer ganhar o seu dinheiro. Então eu me senti incomodado vendendo. Porque lá dentro, lá no meu inconsciente, no meu cérebro, tinha alguém falando, você tá sendo aquele vendedor chato. Você tá mandando mensagem pra pessoa de novo pra saber se ela vai fechar. Entende? Eu falei, cara, não é assim. A pessoa falou que tem interesse. Eu tô aqui tentando prestar um serviço. Então eu precisei trabalhar em mim capacidades emocionais e técnicas. O pitch é técnico também. Sim. Pra eu conseguir me entregar pra melhorar o resultado que eu quero. No caso do lançamento, ter um retorno positivo de X vezes. Interessante. Cara, você vê como que as coisas são, né? É um processo contínuo de evolução, né? Que sempre você vai ter. Sempre você vai ter, né? Com certeza. E assim, eu tô falando, gente, isso aqui, ó, a gente, tudo bem que não vai pro ar, tem 10 dias. Ou seja, 10 dias atrás eu descobri que eu tenho mais coisas a trabalhar em mim. E de lá pra cá eu já fiz 3 altas sessões de hipnose pra... Quando você fala autossessão, você mesmo... Eu comigo. Entendi. Então, lógico, como eu aplico... Tem muita coisa que eu aplico primeiro em mim, depois eu levo pro cliente. Claro. Tem muita coisa que eu vejo, funcionou no cliente e eu trago pra mim, né? E deixa eu te perguntar uma coisa interessante. Você que é considerado, é chamado hipnólogo, pode ser falado a palavra hipnólogo? Quem faz hipnose é hipnólogo ou não? A terminação logos está ligado ao estudo. Então, Certo. o hipnólogo é quem estuda hipnose. Certo. Hipnotista é quem pratica o ato. Hipnoterapeuta é quem utiliza a hipnose com fins de terapia. Certo. No seu caso, então... Eu sou os 3. Os 3. Boa. Você poderia ser hipnotizado por Sim, outra pessoa? Claro. Entra naquilo que eu te falei. Uma de permissão. Certo. E outra de susceptibilidade, que é aquela predisposição. Certo. Mas o fato de você conhecer as técnicas, você não vai ficar tipo assim, mas eu sei que ele vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Você não impediria de uma forma inconsciente que aquilo acontecesse? Pode acontecer. E aí eu entro naquela questão do qual é o interesse meu em ser hipnotizado. Se eu falar assim, cara, eu tô querendo melhorar meu conforto emocional na hora de fazer um pitch. Então o interesse é meu. Entendi. Me hipnotiza? Eu já cheguei a falar com o Renan, eu falei, cara, você me ajuda? Quero resolver tal questão. Então eu tô me entregando e às vezes é até melhor do que sozinho. Porque entendi. aí eu só me entrego ao processo. Agora, uma pessoa que, num momento, aliás, onde eu não tenho uma finalidade de tratamento e a pessoa quer brincar comigo, né? Sim. Aí, sabendo as técnicas, bloqueio. Entendi. Até pessoas que são muito suscetíveis, a gente diz que a gente instala um selo de proteção. Que a gente cria uma sugestão onde a pessoa escolhe ativar ou não
ser suscetível à hipnose. Então, vamos pegar aquelas pessoas que eu falo, você dá o durma e a pessoa entra no estado. Quando a gente aciona o selo, pode vir o mago dos mestres e não vai conseguir pôr a pessoa no estado. Mas esse selo ele vai ser programado? É. É tipo um Firewall. um firewall, sim. É tipo uma palavra que você dá que é para poder programar a pessoa para ela ficar... A gente vai conduzir a pessoa no estado de transe e vai aprofundando para que ela cada vez mais esteja envolvida no processo e vai dizer para ela escolher um procedimento para ativar e desativar. E aí pode ser qualquer coisa. Então eu tenho pessoas que quando puxavam o lóbulozinho da orelha de um lado, acionava. Quando puxava do outro, desacionava. Eu tinha pessoas que faziam isso quando, sei lá, encostavam a língua no céu da boca. Que de uma certa forma foi tipo um selo que você criou com a sua namorada, com a sua noiva, para que ela... entrasse no estado. Ah, tá. É bem interessante. Cara, isso eu não sabia que existia. É bem interessante. Entendi. É realmente... Tem coisa que é quase como a Alexa, né? Você Você programa dá um comando, e executa a rotina. executa a rotina, É lógico Interessante. que dentro das proporções, né? Claro, sim. Na verdade, é um processo, primeiro, que demanda um nível de conhecimento técnico necessário, Sim. uma responsabilidade, né? Porque você, de uma certeza. certa forma, você tá, não sei se a palavra certa, comandando a pessoa, mas você tá, tipo, acessando a pessoa, né? De uma certa forma com... Sim. Eu não sei se eu usei o termo certo, né? Mas Você você está pode ficar conduzindo. conduzindo, boa. Isso. Então tem que ter responsabilidade, né? Com certeza. Por exemplo, assim, eu já fui em show de hipnose de entretenimento. Certo. E é muito divertido. Aham, Inegavelmente é divertido. Por outro lado, eu tenho ressalvas. certo. Então, que nem uma sugestão que eu já vi fazerem. Ah, você tá no palco e agora você tá se vendo pelado. Então a Sim, pessoa tá no palco, ela se vê pelada no meio do público. certo. Isso pode criar um trauma. Isso é. Então, pra mim, foi uma sugestão irresponsável. Aham, Agora, que nem já, por exemplo, a pessoa do seu lado tá com cheiro ruim. Você sim, vai isso é criar normal. uma demonstração ali, mas não cria um trauma, né? Porque logo em seguida, o que é importante ressaltar é que assim, essas sugestões diretas, elas perdem o efeito rapidamente. Certo. Né? Então, se eu falar, cheiro ruim, a água virou suco, né? Ela é temporária. Se eu for embora, vai passar 2, 3, 5 minutinhos, passou. Certo. Né? Então, no entretenimento, perceba que a pessoa está sempre ali retroalimentando Certo. Muda a a sugestão. sugestão, ou reforçando ou mudando para a pessoa manter o estado. Entendi. Né? Então, Às vezes a pessoa vai lá e fala no ouvido, tal, ela fala diretamente no ouvido para dar o comando, depois ela vai e fala no ouvido de novo, você já estaria mais ou menos nesse processo. reforçando. Tá. Reforçando ou criando um novo, né? Até porque, né, aí acho que entretenimento é uma ótima comparação com a Alexa, né? Aham. Porque quando você leva, fala assim, ó, toda vez que eu bater palma, você vai gritar aleluia, né? Isso acontece nesse show de Deu entretenimento. vontade de gritar. Sério? Tô brincando. Peguei. Aleluia! Lá no fundo tava, mano. Lá no fundo tava... Eu tô louco pra ser hipnotizado, você já sacou, né? Tô sentindo isso. Você vai ver, daqui a pouco você vai entrar em transe aqui. Ah, tá vendo? Mais fora das câmeras. Perdi o... Aí, toda vez que eu bater palmas, vai ter vontade de falar aleluia. Aham. Então, às vezes, a pessoa fala isso no entretenimento baixinho só pra plateia e os Sim. outros não escutarem, né? Tanto que a gente, quando faz isso, fala a pessoa que eu estou tocando agora, sempre que eu escutar tal coisa, vai ter tal reação. Porque aí você tá programando a Alexa, quando eu falo o comando tal, você vai ter tal rotina, né? É próximo. É metafórico, tá, gente? Por favor, sem haters. E aí, quando você dispara o comando, a pessoa, durante um período, vai ter aquela rotina pré-programada. Mas, de novo, nesses entretenimentos, ela tem uma durabilidade curta. Né? Então, também podem ficar tranquilos que depois passa. Num trabalho clínico é diferente, porque a gente vai ressignificar padrões para ter um novo comportamento. Né? Então, não vai ser uma coisa de gatilho, vai ser uma reprogramação. Né?
Boa. Aí você falou uma coisa interessante, você citou gatilho, né? E dentro do infoproduto se fala muito sobre os gatilhos mentais, né? Sobre essa questão toda de você ativar com palavras as ações que a pessoa ela teria por conta disso, né? Sim. Isso você estudava isso de uma outra forma ou você só veio ter contato com essas metodologias da parte de infoprodutos que ficou tão conhecido, né? Com o trabalho, por exemplo, do Érico Rocha e de Sim. outros. Eu acho que eu tinha um conhecimento muito por cima, assim. Eu sempre fui um estudioso da psique humana e da reação humana, mas no dia a dia, na vida, assim, no meu rol de percepção. Então eu testava, assim, né? Então, por exemplo, eu ia fazer um convite. Qual é a diferença de eu falar assim, eu gostaria de tomar uma cerveja com você hoje. E falar assim, eu vou tomar uma cerveja, topa aí junto? Né? Como isso impacta diferente, né? Então eu ia percebendo mais uma questão da qualidade da comunicação e as percepções que isso passam em interações um a um, né? Aí depois eu fui aprofundando nos gatilhos, então foi mais ou menos a mesma época, assim, eu não sei dizer exatamente o que veio antes, o que veio Entendi. Mas isso depois. não é uma coisa que dentro da neurociência você já tinha estudado antes de ir para a área de infoproduto como você tem hoje? A fundo não, eu tinha um conhecimento, já tinha, né, lido resumos, escutado podcasts Sim, As Armas da sim, Persuasão, já tinha feito minhas anotações, estudos mais superficiais, assim, né? Mas são gatilhos diferentes, tá? Quando a gente fala desses gatilhos mentais, a gente fala de uma pré-programação que basicamente todo mundo tem. Né? Então, se perfeito. eu te falar, essa água aqui custa R$ 20, eu não sei se a câmera tá pegando, essa água Tá? custa R$ 20, essa água custa R$ 10, e qual água você quer, o seu cérebro vai estar meio que tipo, pô, aquela mais cara deve ser melhor por algum motivo, quero mais caro porque é mais raro, ó, né? Uhum. Então, isso é automático do ser humano, pela evolução e tudo mais. Quando a gente fala do gatilho da hipnose, aí é que nem a Alexa, né? É programável Programável. totalmente, né? Então, quando você tomar a garrafa azul, você vai sentir gosto de água, e a garrafa branca, você vai sentir suco de laranja, Entendi, né? E aí depois eu posso inverter, agora mudou. Né? Então entendi. Que louco é um isso, pouco né? diferente dos gatilhos mentais quando a gente fala assim de neurociência, neuromarketing Entendi. e toda essa parte de E persuasão. você falou uma coisa antes sobre você, tipo, dar um comando, né? Que você foi aprendendo isso, né? É, dentro do mercado de infoprodutos, tem inclusive pessoas que ensinam como ser persuasivos em situações específicas. Por exemplo, tem gente que ganha muito dinheiro, por exemplo, ensinando a ser persuasivo na questão da conquista. Sim, E basicamente trabalhando textos, né? De como você deveria conduzir uma conversa para que essa conversa te proporcionasse, por exemplo, um encontro, vamos colocar assim e tal. sim. É, isso tem a ver com um lado hipnótico da conversa ou não tem nada a ver? Ou mais a questão Pode técnica? ter, pode ter. Você pode utilizar, digamos assim, pilares que você encontra na hipnose numa conversa. Então, uma vez que eu encontro um caminho que eu tô disparando em você alguma reação emocional ou uma experiência, eu posso fortalecer aquilo e vou criando um looping, né? Então, eu brinco às vezes que a própria paixão é quase que uma hipnose, né? Porque você tá ali num estado retroalimentativo emocional. Então, é possível você utilizar, sim, algumas técnicas para favorecer a comunicação, inclusive na questão de conquista e sedução, né? Entendi. E quando você começou a ter conhecimento de tudo isso, isso ajudou você a coligar isso com outras partes importantes da sua vida, como, por exemplo, a própria persuasão, a forma de você talvez fazer uma palestra, a forma como você lida com o público, o modo de você olhar, isso tudo mudou para você? Ah, com certeza. Eu acho que se eu pegar um vídeo de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu mal me reconheceria, assim, na questão de postura, de comunicação, de estrutura de frase, de calma. Era uma pessoa que falava extremamente rápido, né? A gente ia falar, eu ia perguntar quanto tempo, 1 hora, em 20 minutos eu ia falar tudo assim, nervoso, né? E aí, eu sou muito a favor que você pode transpor conhecimentos. Então, por Certo, exemplo, eu fiz administração porque eu sabia que em algum momento na minha vida eu ia querer abrir minha empresa. certo. E depois eu resolvi abrir minha empresa em relação ao desenvolvimento humano. Ok.
Só que eu comecei a utilizar ferramentas da administração, como os 5 porquês, como o espinha de peixe de Ishikawa, para resolver problemas emocionais em relacionamentos próximos. Né? Por que você está sentindo isso? Porque eu ia aplicando essas Uhum. técnicas. Então eu uso muito do que eu aprendi na administração nos meus atendimentos. Eu uso técnicas do Lean Six Sigma, de redução de custo, né, de manufatura da Motorola, em desenvolvimento humano. Certo. Assim como eu posso pegar uma ferramenta do coaching humana e posso aplicar numa empresa, posso aplicar aqui num podcast. Né? Então eu pego um conhecimento e eu posso adaptar ele em outra realidade. Então, por exemplo, as habilidades sociais que eu desenvolvi na área da conquista enquanto solteiro me ajudaram a melhorar meu processo de venda. Porque eu falei, aqui eu estou vendendo o Eric. Agora eu vou vender o produto do Eric, o serviço do Eric. Né? Como poderia ser o contrário. Eu poderia ser muito bom em venda e falar, agora eu vou usar para vender o Eric como pessoa. Entendi. Né? Então, sim, ao longo desse processo você vai aprendendo e vai melhorando e você vai se transformando gradualmente. Né? No começo, às vezes parece forçado, mas com o passar do tempo você vai se naturalizando e aquele vai se tornando seu novo você. Entendi. Bom. A pessoa, quando ela está mais cansada, ela fica mais suscetível a comandos ou tomadas de decisões. Quando a gente fala de persuasão, talvez. Porque ela vai estar com o processo de análise mais enfraquecido e talvez a informação passe direto sem análise. Quando a gente fala de hipnose, nem sempre. Porque Certo. ela vai precisar de um grau de foco interno. Existe um outro estudo que diz que se você der cafeína antes de uma apresentação ou de um processo, qualquer coisa que o valha, como a cafeína estimula a concentração, a pessoa também vai estar mais atenta e vai ter melhores resultados. Né? Então, por exemplo, eu não me importo da pessoa tomar café antes do processo com hipnose, né? Porque ela vai estar mais focada e é o que eu preciso. Né? Então, eu já tive pessoas que estavam muito cansadas e desativam assim, né, a participação mesmo, e pessoas que, né, tomavam café e tudo mais e conseguiam se entregar bem no processo. Então não é uma relação direta, mas existe uma influência. Você já participou, por exemplo, desses treinamentos de longa duração, que o pessoal fica até tarde e trabalha muito a questão emocional e tal? Sim, E- 3 dias num hotel fazenda, Isso, né? andando no fogo. E se usa-se muito essas técnicas de enfraquecer a pessoa para trabalhar a questão emocional, para deixar ela mais. Qual seria a explicação mais lógica, assim? Você trabalha um processo de exaustão, Exaustão. e você trabalha junto com muitas emoções, né? Então o nosso cérebro ele armazena as coisas muito ligadas às emoções. A nossa memória ela é mais emocional do que cronológica. Por isso que você lembra às vezes com exatidão coisas de 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás e não lembra coisas da semana passada, Uhum. por causa do impacto emocional, seja para mais ou para menos. Então você está num processo ali exaustão física e a oscilação emocional. Então, esses treinamentos vão trabalhar, às vezes, muita alegria, vão trabalhar raiva, vão trabalhar um certo medo de alguma forma, coragem, né? Você vai andar no fogo, você tá ali o dia inteiro, exausto, tá todo mundo, né? Você cria todo um ambiente que te proporciona aquilo, e aquelas mensagens, elas vão entrando, né? De maneira, às vezes, indireta, porque você não tá mais processando. Né? E quando eu falo assim, a partir de agora você vai andar aqui nessa mesa cheia de fogo. Você fala assim, você tá doido, né? Tipo, você tá consciente, você já tá num processo ali, você tá vendo a coisa acontecer, pessoas fazendo, né? Então tem todo um ambiente influenciando, jogando, né? Estímulos que vão favorecer você passar por aquilo. E aquilo está associado a um conceito de superação. Superação de medo, de trauma, de bloqueios, de crenças, né? Então, você vincula tudo um processo. Então, existe ali um transe coletivo, né? Que interessante, né? Eu adoro. É, muito bom. Cara, que papo incrível, né? Você tem cursos, né, dentro dessa área, né? O que você tem Tenho. hoje? Eu tenho um e-book chamado A Arte da Guerra Consigo Mesmo. Eu tenho um treinamento chamado Treinamento para Autossuperação. Ele é um intensivo bem rápido, ali, 2, 3 horas, que vai trazer os 3 principais fatores que impedem as pessoas de alcançar aquilo que elas desejam, que entra na questão de falta de estratégia. Ah, não sei como fazer isso. Falta de capacidade emocional, que é o famoso não consigo, né? Eu não consigo normalmente estar ligado ao emocional. Ah, eu não consigo fazer o pitch de vendas. Pô, mas eu sei o que tem que falar. Eu só não me sinto emocionalmente confortável. E às vezes a questão de apoio.
né? Então ali aquele curso vai te ajudar a entender qual desses pilares você precisa trabalhar e vai te ajudar a dar o primeiro pontapé, né? Além disso, eu tenho os serviços que eu presto, que é o programa de desenvolvimento emocional, que é um atendimento individual de 3 a 5 sessões normalmente. E com 3 a 5 sessões, você considera que dá para a pessoa ter uma boa evolução dessa parte de desenvolvimento? Sim, eu digo que em média 80% alcança o resultado que veio buscar em até 3 sessões e 90% em até 5 sessões, né? Então, Boa. e aí por isso fala assim, é o resultado que a pessoa busca, né? Que nem essa pessoa que eu comentei do elevador, ela conseguiu um resultado que ela queria. Ela precisava viajar de avião, e ela viajou, e ela está andando de elevador sem tremer, né? É o resultado que eu queria para ela? Não. Eu queria ter feito mais sessões para a gente melhorar ainda mais o resultado. Certo. Uhum. Mas devido às circunstâncias, foi onde a gente conseguiu chegar e ela acabou indo e para ela tá ok. Ela mandou uma mensagem hoje agradecendo, falando que ela tava feliz pela Bacana superação isso, né? dela. Então, por exemplo, eu não tô feliz com o resultado, mas ela tá, né? O Sim. que importa mais, né? Mas então é sempre focado no resultado que a pessoa tá buscando. E aí até 90% das pessoas alcançam em até 5 sessões. Mas talvez também isso tenha a ver com a expectativa que a pessoa gera de acordo com o grau que ela tinha de dificuldade naquilo. Sim. Então, é diferente, né? O exemplo prático, né? Eu posso, por exemplo, eu quero almejar fazer uma corrida, então eu vou me preparar para fazer uma corrida de 5 quilômetros, mas de repente o meu treinador fala assim, cara, mas eu quero que você faça uma de 15, né? Porque para ele 5 quilômetros seria tipo assim, não é um fator de superação como seria para mim na minha visão, por exemplo, Uhum. né? Exato, por isso que eu falo que sim, é importante para o profissional diferenciar as expectativas e alinhar as dele com as do cliente, né? Entendi. Eu tive outros clientes que na primeira sessão o resultado foi tão incrível que a pessoa não quis voltar nas outras. Entendi. Ele falou, E cara, você fica uma certa frustração, você fica uma sente, certa né? frustração. É um mix porque eu falo, uau, consegui na primeira, né? A pessoa foi lá, resolveu já, e a outra, tipo, poxa, mas eu queria mais também. Poderia fazer mais longe, ir mais longe, né? Podia, né? Se conseguir na primeira isso aqui, onde eu poderia Imagina o chegar? resto, exato. Mas a Fica, pessoa não, a pessoa só queria aquilo. eu falo, consegui. Entendi. Obrigado. Beijo, tchau. Que bom. Ó, então, aí você está falando que você tem esses métodos, né, de sessão, Sim, e aí nesses métodos você utiliza a hipnose, você utiliza outras técnicas para ajudar nesse processo. exato. Como ele é um programa, ele me deixa muito aberto para eu trabalhar a ferramenta que eu entendo que é melhor para a pessoa. Normalmente, a gente utiliza psicoterapia com psicoeducação, que é explicar e trazer consciência, né? E no segundo momento, para internalizar, utilizo a hipnose, ou técnicas de PNL, às vezes associado à hipnose, né? E aí nos cursos, treinamentos, aí acaba sendo só realmente conhecimento para a pessoa se aplicar e desenvolver. Boa. Cara, eu quero parabenizar o seu trabalho, né? E de uma certa forma, eu fiquei muito feliz porque, tipo, eu sempre tive vontade de perguntar algumas coisas, né, sobre hipnose e tal. E a gente acabou até concentrando muito nossa conversa nisso, mas assim, porque eu acho assim que é um assunto bem interessante e Sim, sim. que gera também muita curiosidade, né? Porque de uma certa forma meio que a gente teve contato com isso mais num aspecto mais show, né? Então, de uma forma ali a nível de apresentação e tudo mais, e não tendo a oportunidade de conversar a respeito mesmo para entender mais a fundo como isso funciona. E também pela essa diversidade que você demonstrou de fazer as coisas, tanto trabalhar na parte terapêutica, como também trabalhar na parte de infoproduto, né? E achei até interessante o que você falou sobre até sua autodeficiência que você identificou, né? Isso é muito bacana, que mostra essa sinceridade de mostrar para o público a necessidade que nós temos sempre de auto se desenvolver, né? Porque a gente pode se colocar, às vezes, num pedestal, né? Porque, tipo, eu sou o profissional e eu não tenho deficiência, né? E todos nós temos as nossas deficiências e achei bem bacana esse seu comentário, né? Agradeço. Para as pessoas que estão buscando, né, se desenvolver, né, além de contar com o seu trabalho, eu gostaria que você deixasse algumas dicas práticas, né, para a pessoa que ela percebe que ela está travada, quer seja profissionalmente, ou mais assim, cara, para a pessoa que ela sente que alguns acontecimentos dela na vida, vou dar um exemplo.
às vezes um casamento que não deu certo, uma relação que se desfez, uma relação mais abusiva que ela vivenciou, isso acaba impactando até num lado profissional, até num lado de desenvolvimento. Dá algumas dicas práticas para que a pessoa possa trabalhar isso. Acho que, primeiramente, a reflexão sobre o processo, né? E aí entra naquela questão de se questionar realmente. E não é aquele questionamento superficial. É o que eu tô sentindo? Cara, eu tô sentindo frustração, né? Por que eu tô sentindo, né? E ficar ecoando nessa pergunta, às vezes até vira alguma resposta. Aí você fala, nossa, é porque eu esperava que o podcast ia ter 2 horas. Teve só uma, tô frustrado. Tô brincando, né? Aham. Mas eu preciso, às vezes, me questionar, porque às vezes não é claro, não é óbvio, não é visível. É algo, às vezes, muito interno. Então, muitas vezes, mesmo sem as técnicas, às vezes eu só fecho os olhos, tomo uma respiração profunda e fico repetindo a pergunta. Da onde vem isso? Por que eu tô sentindo isso? Qual é o bloqueio disso? Qual é a vantagem que eu tô tendo nisso? Né? Tá, se eu falasse assim, nossa, mas muito trabalho ir lá pra São Paulo pra participar do podcast, vou remarcar, vou depois, vou descancelar. Peraí, por que eu tô querendo ter esse pensamento? Tem uma sabotagem. Tem algum medo? Tem algum receio? Da onde tá vindo isso? Né? Pra que eu teria esse pensamento? Né? Quais são os benefícios? O que eu ganho com isso? Ah, eu ganho ficar em casa. Vale a pena? Ah, eu ganho dormir até tarde. Acordei 15 para 5 hoje, por outros motivos, ia ter atendimento de manhã, né? Mas eu poderia estar em casa. Aí eu falo, mas o que eu quero? Qual é o meu propósito no mundo? Né? Isso é uma outra pergunta. Eu tenho uma noção, né? Porque muda às vezes, né? De tempos em tempos você fala assim, cara, talvez não é bem isso, é um pouquinho ali, né? Mas tá muito ligado à contribuição. Então, Eric, você quer participar de um podcast para ajudar outras pessoas que estão empreendendo? Claro, porque é totalmente ligado ao meu propósito. Né? Se você falar sério que é um podcast só para falar de hipnose de entretenimento, por mais que a gente tenha falado bastante, Sim, mas no sentido da informação, né? entendeu? Esse não é tanto. Então a gente trouxe informação, é importante diferenciar, mostrar, explicar, mas o que me motiva é saber que todo esse conhecimento, como um todo, vai favorecer e ajudar alguém. Mesmo que seja uma única pessoa, Sim, mesmo que seja você, né? sim. Então isso tá ligado ao meu propósito. Então faz sentido o esforço de estar aqui, né? Então é você entender, né? O que me motiva. O que eu acho que eu posso fazer para melhorar a mim ou melhorar a comunidade ou a sociedade ou as pessoas com quem eu convivo? Por que eu tô sentindo essa resistência? Por que eu tô sentindo essa preguiça, né? Tem umas coisas assim, né? Tipo, pô, vou gastar. Isso é para definir as prioridades, né? Pô, não quero gastar R$ 30 de Uber, mas gasto 50 para comer pizza. Fala, opa. Então, o problema não é o dinheiro. Uhum. Por que eu tô priorizando uma coisa aqui e outra ali? Né? O que está por detrás disso? Esse processo de autoanálise, autorreflexão já ajuda a despertar muito. Porque o que a gente falou é autoconhecimento, autoconsciência é o princípio, é a base. E aí, com essas respostas, aí a gente consegue começar a trabalhar. Né? Então eu falei, cara, o que me incomoda no pitch? Por que eu tenho dificuldade? Né? E aí você fecha o olho e vai buscando, e às vezes vem essas lembranças, tipo, nossa, fulano, minha mãe, meu pai falando que vendedor só quer ganhar em cima. Aí eu falei, ó, criei consciência. E às vezes só no ato de criar consciência, a gente já resolve o problema. Às vezes a gente vai precisar de um processo terapêutico mais completo para, de fato, aprofundar. Uma outra dica simples, fazer lista, escrever mesmo, né? O que eu tenho medo, né? O que eu ganho, o que eu não ganho, qual é a vantagem de ir, né? O coaching, muito do coaching é isso, né? O coaching, ele me apresentou análise SWOT, que eu aprendi na faculdade de administração, Só que aplicada à parte de desenvolvimento. entende? Mesmas ferramentas, né? Então, tá, qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco? Que era o que eu tinha feito no déficit de atenção, no TDAH. Uhum. Pô, tá bom, eu tenho dificuldade de manter concentração como fulano. Mas o que eu tenho de vantagem que ele não tem? A criatividade, capacidade de conectar as coisas. Né? Eu fiz um SWOT sem conhecer o SWOT. Né? Então, Uhum. assim, utiliza as ferramentas que você tem. Ah, eu fiz engenharia. Ah, eu fiz contabilidade. Tem alguma coisa que você vai aprender. Tem uma forma lá, contabilidade, conta T, DRE, né? Como é que você pode usar essa ideia na sua vida emocional? Cara, quais foram os momentos felizes do meu dia, ou da minha vida, ou da minha semana? Quais foram os negativos? Como deveria estar o saldo emocional que eu tô? Qual é a satisfação no meu trabalho? Qual é o que eu não gosto? Faz um DRE emocional.
O que me agrada no relacionamento? O que não agrada? Qual é o saldo? Vale a pena? São processos de auto-coaching, utilizando o quê? Algo parecido no mundo da contabilidade. Tô certo nisso? Total. Fazendo as contrapartidas. Não é? Então você pode utilizar, eu fiz veterinária, eu não sei nada de veterinária, mas com certeza tem alguma coisa na faculdade que você pode. Aplica. Então não é, eu não tenho curso de coach, eu não tenho curso de desenvolvimento humano, eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Primeiro, existem vários materiais, né? Tem vários Instagrams, inclusive o meu, que trazem Vou deixar na descrição conteúdos. do vídeo. Gratidão. Que tem os conteúdos, tem podcast, tem e-book, tem livro. Investe em leitura, às vezes, não gosto de ler, audiobook. Hoje mesmo eu tava reescutando um livro em audiobook. Uhum. Falei, não, vou ler, não, pus aqui e para mim funciona. Eu tenho o livro, já li o livro 2 vezes, né? Tô escutando pela terceira o audiobook. Por quê? Porque às vezes no áudio, meu cérebro vai entender diferente de quando eu li. Porque tá no jeito da pessoa falar, tá na pausa da pessoa, né? Então é continuar esse processo. Perguntar para outras pessoas, às vezes, o que você aconselha? Que livro você aconselha de finanças? Você sabe mais do que eu de finanças. Você vai indicar A, B e C. Né? E de inteligência emocional? A outra pessoa vai indicar alguns. Aí você começa a perceber que tem alguns livros que se repetem entre pessoas que você considera exemplo naquilo. Vai nesse caminho, né? Boa. Cara, show de bola. Quero agradecer você ter vindo de Campinas, né? Você mora em Campinas, né? Sim. Ter vindo de Campinas para cá para poder participar do nosso podcast. E vou deixar na descrição do vídeo, como eu já falei, para você poder conhecer melhor o trabalho do Eric. Quero agradecer ao Cadu por ter nos ajudado aqui, a Jennifer por ajudar a viabilizar o Eric para vir aqui para nós e toda a minha equipe. E você que nos assistiu até agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tamo junto e até um próximo podcast. Obrigado, valeu.